Olá, querida professora, querido professor. Eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Educação, empresa a qual as editoras Ática, Saraiva e Scipione fazem parte. Sabemos que o material didático de matemática é essencial para desenvolver competências como resolução de problemas e raciocínio lógico. Utilizando metodologias ativas, como aprendizagem baseada em problemas e em projetos, o material engaja os estudantes de forma prática. Além disso, incentiva a argumentação oral e escrita sobre conceitos matemáticos, promovendo habilidades de comunicação. São atividades que desafiam os estudantes a pensar de forma crítica e criativa e também de maneira integrada, estimulando análises inovadoras. O uso de tecnologias digitais complementa o ensino, tornando o aprendizado mais interativo e acessível. Assim, o material didático apoia os professores no desenvolvimento das competências essenciais dos estudantes. Pensando nisso, hoje estamos recebendo os autores Fernando Viana e Luiz Roberto Dante para um bate-papo com foco na obra de matemática, que eles escreveram para a coleção do Seu Jeito, da editora Ática. Falando sobre currículo dos nossos autores, Fernando Viana é doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, licenciado e mestre em Matemática também pela UFPB, professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, IFPB, professor do ensino fundamental, do ensino médio e de cursos pré-vestibulares há mais de 20 anos. Autor de materiais didáticos de matemática para o ensino fundamental e também o ensino médio. Já o professor Dante é livre docente em Educação, Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp São Paulo, no campus Rio Claro. Doutor em Psicologia da Educação pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, mestre em Matemática pela Universidade de São Paulo, a USP, licenciado em Matemática pela Unesp São Paulo, campus Rio Claro. É também pesquisador em Ensino e Aprendizagem da Matemática pela Unesp São Paulo, campus Rio Claro. Atuou como professor de ensino fundamental e do ensino médio na rede pública de ensino. É também autor de materiais didáticos e paradidáticos de matemática para estudantes e professores da educação básica. Sejam muito bem-vindos, autores. Prazer tê-los aqui com a gente. O prazer é nosso, né, de poder estar conversando sobre educação matemática com os nossos colegas professores de matemática. Obrigado, Alessandro. É um prazer enorme conversar. Eu e o Dante, a gente costuma dizer que só tem uma coisa que a gente gosta mais do que escrever, é bater papo, conversar com professores e professoras sobre matemática, que a gente tem paixão, sobre a educação, que todo mundo gosta muito. Muito bem, então vamos para o nosso papo. A gente separou algumas perguntas norteadoras aqui para a nossa conversa e vocês fiquem à vontade, eu vou direcionar para um, direcionar para o outro, mas fiquem à vontade também para se complementarem, né? A primeira pergunta que eu gostaria de trazer aqui para o nosso papo é sobre princípios. Então, os princípios que orientam o ensino de matemática no ensino médio. Quais são esses princípios, na visão de vocês, que devem orientar a matemática no ensino médio, que é essencial que os estudantes desenvolvam, né, para um entendimento mais aprofundado da matéria, do componente curricular, um desenvolvimento do pensamento lógico, crítico e criativo. Como que vocês veem essa questão? Nós, tanto eu como o Fernando, desde as nossas publicações dos anos iniciais até essa aqui do ensino fundamental, do ensino médio, nós priorizamos a aprendizagem significativa da matemática. E, para tanto, nós estabelecemos diretrizes. Uma delas é trabalhar a matemática por compreensão. Quando o estudante atribui significado àquilo que ele está aprendendo, ele sabe aplicar aquele conhecimento em situações novas.
Para isso, para compreender, atribuir significado, é preciso dizer os porquês. Como eu disse, desde os anos iniciais, antigamente decorava-se. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Que era a propriedade comutativa. E nas nossas coleções a gente chama atenção. O que é comutativa? Vem do verbo comutar. O que é comutar? É trocar. Por exemplo, 2 vezes 3, 6. Troco, permuto, comuto. 3 vezes 2, 6. Né? Então a ordem não altera o resultado. E também no ensino médio, né? Veja, quando nós colocamos gasolina em nosso carro, o preço a pagar é dado em função do número de litros que eu coloco. Né? Olha que ideia simples. Não é? Então, nós começamos com ideias intuitivas, levando pouco a pouco para a linguagem matemática e depois chegamos na abstração. Então, esse princípio é muito importante. Trabalhar a matemática por compreensão. Sendo assim, o estudante aplicará os conceitos, procedimentos matemáticos em situações novas, em situações problemas. Outro princípio que nós levamos a sério em nossas coleções é o protagonismo do aluno. Né? O professor sabe disso, ele sempre diz para o aluno, para aprender matemática tem que fazer muito exercício, resolver muitos problemas. Não basta olhar o livro, olhar a lousa do professor. É preciso fazer matemática. Esse é o tal do protagonismo. E é importante ressaltar que a gente aprende fazendo. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: quando eu ouço, eu esqueço. Quando eu vejo, eu lembro. Quando eu faço, eu aprendo. Então é nesse sentido que a gente quer que o ensino de matemática se desenvolva. Na coleção do Seu Jeito, nós enfatizamos muito isso e há 2 sessões que se dedicam especificamente para isso. É explorar para descobrir e o reflita. Né? Outra coisa importante como princípio é a questão do erro. Sempre o erro foi muito ressaltado, né? O aluno foi sempre penalizado quando erra. Hoje, a neurociência já provou que quando o indivíduo erra, o cérebro tem mais movimento, mais movimentação do que quando ele acerta. Então, o erro deve ser encarado como uma alavanca da aprendizagem. Quando o estudante erra, ele tem que rever. Ele tem que rever a leitura que ele fez, ele tem que rever as estratégias que ele usou, ele tem que rever os cálculos que ele fez. Então, o momento do erro é um momento especial de aprendizagem. E, finalmente, um outro princípio geral que nós podemos dizer é que nossas coleções, elas estão de acordo totalmente com a Base Nacional Comum Curricular, com a BNCC. Né? A BNCC traz habilidades e competências específicas para cada conteúdo, para cada procedimento matemático. E nós atendemos plenamente a BNCC. Não é? No manual do professor, inclusive, a gente coloca lá as habilidades, competências e qual foi a página que nós abordamos essa habilidade ou aquela competência. Aí, Dante, tem uma coisa interessante, que quem está, o professor, a professora que está nos vendo em casa, e se já dá aula há muito tempo, ou se lembra se foi aluno na década de 80, os livros de matemática, as questões de matemática, você foi nessa época? E era assim, prove, mostre, demonstre, ache X, calcule Y, então era matemática pela matemática. E quando você tinha uma situação real que tornava a aprendizagem deveria tornar a aprendizagem mais significativa, os exemplos eram os mais esdrúxulos possíveis. Joãozinho foi no supermercado e comprou 587 bananas, comeu 425. Quantas bananas ele tem? Ou então, um exemplo que o Dante gosta de falar, o cara comprou uma melancia. E como é que era, Dante? A gente notava muito isso nos livros, né?
ó, Joãozinho comeu 2/7 da melancia e Mariazinha comeu 5/4 da melancia. Quanto de melancia no total eles comeram? Então, é um absurdo, porque nós sabemos, né? No máximo que a gente pode dividir a melancia em 4 partes, 8 partes iguais, né? Sem então, contar que o Joãozinho 2/7, talvez nem conheça a melancia ainda, tem que apresentar a melancia para ele. Então, Tem. esse probleminha queria dizer, olha, nós estamos contextualizando as frações, a adição de frações, mas esta é uma pseudo-contextualização, né? Uma falsa contextualização, porque isso nunca vai ocorrer na realidade, né? Na realidade isso não ocorre. Então deixa eu pegar esse gancho que vocês colocaram, que realmente algumas palavras-chave saltam aqui da conversa, e uma delas é a contextualização e a relação com o ensino significativo. Então eu queria passar a bola aqui para o Fernando, para você desenvolver um pouco dessa relação entre o ensino significativo da matemática com a contextualização, a importância dessa contextualização e colocar um temperinho a mais ainda, que um desafio a mais ainda para a gente pensar, que é a interdisciplinaridade. Então, além da contextualização, como é que vocês veem a interdisciplinaridade, a conversa com outras matérias aí? Isso aí é extremamente importante e a gente teve muita atenção na coleção que a gente reformulou por completo. Então, como eu tinha dito antes, as questões de matemática, os problemas, o ensino da matemática, quando a gente volta a algumas décadas, era matemática pela matemática. Então, às vezes, o aluno, o estudante, ele sabia resolver uma questão de matemática, mas ele não sabia resolver, não sabia aplicar no dia a dia. Então, para a gente não faz o menor sentido. Se a gente está em um estúdio nesse instante, é um estúdio grande, imagine que a gente quisesse pintar todas as paredes desse estúdio. Quando você leva para um pintor que muitas vezes não teve oportunidade de frequentar uma escola, ele vai dimensionar mais ou menos e vai dizer, olha, aqui eu preciso de 3 latas de tinta, 5 latas de tinta. Então ele vai estimar. Mas quando você vai para um engenheiro, por exemplo, ele vai medir a área de cada parede dessa, são retângulos, uma coisa fácil de fazer, vai descobrir qual é a metragem e vai olhar na lata de tinta, que vai dizer, olha, cada lata de tinta pinta 15 metros quadrados. E aí com isso ele faz uma proporção, uma regra de 3 simples, e ele vai descobrir quantas latas serão necessárias. E aí você está utilizando a matemática para resolver um problema do dia a dia. Então isso é que de fato é importante. Existem alguns assuntos que a matemática ela é mais contemplada no dia a dia. Porcentagem, regra de 3, educação financeira, matemática financeira, vão aparecer probabilidade, a gente passa toda a vida fazendo escolhas, e qual é a escolha que vai ter mais chance de dar certo, qual é a chance ou a probabilidade que tem de eu conseguir evoluir se eu for por esse caminho. Quantas possibilidades tem, passa a ser um problema de análise combinatória. Então, utilizar a matemática para resolver problemas do cotidiano, eu gosto de dizer que a matemática é a arte de resolver problemas. O Dante é até mais amplo, ele fala que a matemática, como é Dante? O coração da matemática é a resolução de problemas. Nós já vamos entrar nesse detalhe já. É o que eu quero perguntar logo na sequência, mas deixa eu vamos só complementar aqui, fechar. que assim, a matemática está ligada a outras ciências. A matemática não é uma ciência isolada, na realidade nenhuma ciência é uma ciência isolada. Então você tem todas as ciências envolvidas. Fazer uma relação da matemática com a física ou com a química parece até ser algo mais imediato. Mas você tem nas outras ciências, você vai lá em biologia, vai lá trabalhar com genética, vai envolver probabilidade, vai na geografia trabalhar com escala, fusos horários, envolve matemática. Então a matemática é utilizada em todas as ciências e as demais ciências, elas trabalham de forma interdisciplinar. A história de que eu vou trabalhar somente com a ciência, isso aí está caducando. E os professores, cada vez mais, que é um grande desafio e eles estão de parabéns, embora a formação universitária não seja uma formação extremamente ampla, tá? Com o estudo, os professores eles estão ficando cada vez mais preparados para discutir um pouco, não com a profundidade de um químico, não com a profundidade de um físico, mas o professor de matemática ele está tendo noção também das outras ciências e conseguindo trabalhar matemática de forma mais interdisciplinar. Então, Fernando, pegando esse gancho aí, é por isso que nós dizemos, o Fernando ressaltou bem a matemática do cotidiano, de outras disciplinas, e nós chamamos a atenção que a matemática é uma ferramenta para ler e compreender o mundo, né? Uma ferramenta essencial
para ler e compreender o mundo. Então vamos voltar para a matemática, né? E vocês trouxeram a questão da resolução de problema. A gente sempre ouve falar da questão da resolução de problema, a importância disso para a matemática. Eu queria ouvir de vocês qual que é o papel da resolução e também não só a resolução, mas a elaboração de problemas. Qual é o papel que isso tem no ensino de matemática e no desenvolvimento das competências que a matemática propõe ao estudante? Eu fico muito feliz com essa pergunta, porque a minha vida toda eu me dediquei a esse tema, resolução de problemas. Eu até trouxe o meu primeiro livrinho, eu escrevi esse livrinho em 91, pela editora Ática, em 91. Então esse livrinho tem quantos anos, né? 34 anos esse livrinho tem. Qual que é o título do livro? Didática da Resolução de Problemas. Por que eu fiz isso? Porque foi nas décadas de 80, 90, que surgiram essas preocupações com resolução de problemas. O NCTM, que traduzindo é o Conselho Nacional de Professores de Matemática dos Estados Unidos, eles lançaram em 1980 uma agenda para ação para todos os professores americanos de matemática. E a primeira recomendação dessa agenda é: ensine matemática via resolução de problemas. Então, a partir daí, muitas pesquisas, muitos estudos sobre resolução de problemas, não é? Na verdade, como nós já frisamos aqui, a essência da matemática é resolver problemas. Matemáticos internacionais, nacionais, sempre chamaram a atenção nisso. Aprender matemática é aprender a resolver problemas, né? E na nossa coleção do ensino médio, a gente tomou esse cuidado. Há alguns exemplos onde a gente diz exatamente o que o George Polya falava no livro dele, Da Arte de Resolver Problemas. É preciso compreender bem o problema, ler com atenção, ler a pergunta do problema, é preciso planejar a solução, é preciso tomar cuidado na execução do planejamento, depois fazer a verificação, depois emitir a resposta. E nós estimulamos, através da nossa coleção do ensino médio, que o aluno faça isso, que o professor solicite isso para o aluno e que ele faça isso, não é? Uma outra coisa que você mencionou é a questão da elaboração. Naquela época, tanto é que aqui nesse livrinho aqui de 34 anos atrás não tem elaboração, é a didática da resolução de problemas. Esse livrinho já tem 4 versões depois dele sobre o mesmo assunto. E nas 2 versões eu já coloquei elaboração e resolução de problemas. Por quê? Porque é muito importante, durante os estudos e pesquisas em resolução de problemas, percebeu-se que é importante que o aluno saiba inventar problemas, elaborar problemas, não é? Eu tive a felicidade de ver um aluno uma vez que eu estava falando, dando problemas na sala de aula, e ele falou: Dante, eu lembrei de uma coisa. No táxi, na corrida de táxi, tem a bandeirada, que é um número fixo, não é? E depois tem uma parte variável, que é o número de quilômetros rodados. Ele falou: isso aí está me parecendo a função afim que nós estamos estudando, que é f de x igual a x mais b. Então vejam que é interessante, já foi dito aqui, estimular o aluno a raciocinar, a criar. Então, quando a gente fala invente um problema, formule um problema, nós estamos nesse item de elaboração de problemas. Contextualizar, né? Contextualizando. Acaba ele conseguindo contextualizar na realidade, na vivência dele, Quanto mais próximo do cotidiano do aluno, né, a matemática fica mais significativa. Isso todos nós sabemos, não precisa ser nem professor de matemática, né? Se você está trabalhando com coisas do dia a dia do aluno, esse exemplo que eu dei aí da corrida de táxi, do dia a dia das pessoas, ele já vê, olha, a linguagem matemática, que é a linguagem das funções afins, né, que é f de x igual a x mais b, está aqui presente no meu dia a dia. Isso é essencial para que a matemática realmente
tenha uma aprendizagem significativa. E aí a gente pode trazer agora um problema. Muitas vezes as pessoas entendem, por exemplo, o exercício para vestibular como uma prática repetitiva, que não é contextualizada. Como vocês lidaram com esse problema, né, de trazer o Enem, e qual a importância de trazer o Enem na organização da coleção, mas de uma forma que também se encaixe com essa proposta mais contextualizada de resolução de problema? Fernando, você pode comentar um pouquinho aí qual a importância do Enem na organização da obra e como vocês conseguiram alinhar, né, isso com as competências da BNCC, os conteúdos e habilidades cobrados, como foi feita essa... O processo de ingresso na universidade, que hoje fortemente se fala do Enem, você pega aí 100% das universidades públicas, as federais, as estaduais, várias universidades privadas também utilizam o Enem. E o Enem, ele tem, o aluno ele pode ingressar na universidade pública, através, como é a principal porta de entrada, mas também ele pode ingressar na universidade privada, muitas vezes, pagando mensalidade ou tendo o FIES, que é um programa do governo federal que o aluno não vai pagar naquele primeiro instante, depois ele vai pagar com juros reduzidos, ou até o aluno oriundo de escola pública também tem direito ao ProUni. O ProUni o aluno não vai pagar e quando se forma ele também não tem que pagar, porque isso foi pago por toda a sociedade em forma de imposto. Então o Enem está colocado, está posto e os estudantes eles querem fazer o Enem. Primeiro que o Enem evoluiu muito em relação aos vestibulares antigamente. Eu responderia isso também. Eu pensei nisso, eu fiz a pergunta e já pensei nisso também. Então, Alessandro, quando você fez vestibular, as questões eram secas, tá? Puras, questões de química, de matemática, de física, sem nenhuma contextualização, com pouquíssimo pensamento crítico. E a gente está tendo evolução e não é algo estático. O Enem continua evoluindo, tem uma discussão de dia de formação geral, de dias de matérias específicas, estão ajustando isso aí e vai continuar a evolução. Eu quero até que um dia chegue o Enem não ser a única forma, ou o vestibular não ser a única forma de ponderar a nota do aluno. Eu acho que a vida acadêmica do aluno também deve ser levada em consideração, os projetos que ele fez, as notas que ele obteve na escola, tudo isso deveria ser levado em consideração, como acontece em vários países. Mas vamos lá, o Enem teve uma evolução e as questões são contextualizadas, todas elas. Você pega a prova de matemática, 45 questões contextualizadas. Pega a prova de linguagens, 45 questões, todas elas têm contextualização, vários textos, tá? Bem interpretativa. Então a gente teve acaba conversando com aquela ideia do interdisciplinar, do contextualizado que a gente conversou. Exatamente, dialoga, né? E a gente fez o livro pensando nisso. Agora, a gente não pode fechar os olhos para o desejo dos alunos em ingressarem no ensino superior. Então, o Dante, por exemplo, que se formou há um pouco mais de tempo do que eu, na época dele, possivelmente concluiu o ensino médio e saber datilografar, já era quase uma garantia de emprego. É verdade, é verdade. Hoje, é claro que é bom concluir o ensino médio, onde você tem ainda muitos analfabetos funcionais e tudo, mas os alunos da gente, eles querem ir mais além. Eu sou professor do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia, e lá no meu campus eu perguntei aos alunos, vejam, eles fazem no ensino médio, um ensino médio integrado, onde fazem a parte de formação geral e a parte técnica. Então, ao final do ensino médio, eles vão ter o diploma de ensino médio e o diploma de técnico e poderão ir para o mercado. Mas quando você pergunta para os alunos se eles querem ser técnicos, eles querem mais além, eles querem fazer o ensino superior. Então, a gente não pode fechar os olhos para que os alunos da terceira série do ensino médio ou do ensino médio, eles desejam realmente entrar na universidade. E a grande porta de entrada é o Enem. Então, o livro não prepara somente para o Enem, ele vai mais além, mas ele também prepara bem para o Enem. Nós temos atividades parecidas com o Enem, similares, contextualizadas, interdisciplinares, e nós temos questões do Enem também na nossa coleção. Tem uma seção lá que são questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Fernando, mas afinal, vamos lá, afinal, indo direto ao ponto, por que, enfim, o desenvolvimento do raciocínio lógico é tão importante no ensino médio? E como que isso aparece na obra de vocês? Eu vou mais além, Alessandro. Eu acho que o desenvolvimento do raciocínio lógico é importante para a vida de todo mundo. Todos têm que ter noção ou têm que entender um pouco de raciocínio lógico para poder argumentar, ponderar, interpretar. No meu estado vai ter um concurso para o magistério. São 2.000 vagas, é um concurso muito grande.
e tem de todas as disciplinas. E aí existe o português, que é comum a todas as disciplinas, e existe, pasme, o raciocínio lógico. Está em todas as, independente se você vai ser biólogo, se você vai ser químico, professor de química, professor de biologia, tem raciocínio lógico para todos. Eles ajudam na interpretação. A gente colocou isso na coleção, mas a gente não fez uma questão ou uma seção exclusiva de raciocínio lógico. Raciocínio lógico é um dos fios condutores da coleção inteira. Então o aluno vai interpretar, o aluno vai identificar padrões, vai fazer análise de gráficos. Então o raciocínio lógico permeia a coleção toda. Então mesmo ele sem sentir, tá? E o professor nem necessariamente está dizendo que está trabalhando o raciocínio lógico naquelas questões ou naquele capítulo, naturalmente isso vai ser trabalhado no decorrer do capítulo, do volume e do ensino médio inteiro na nossa coleção. Maravilha. Então a gente já está se encaminhando mais ou menos para o final, mas antes da gente encerrar, eu queria trazer uma questão mais sobre o dia a dia do professor, da professora, a questão da experiência em sala de aula. Então, Dante, essa questão da experiência de sala de aula de vocês, o Fernando pode complementar também, o convívio com os professores ao longo desses anos todos de produção de obras, né? Como isso influenciou na construção da coleção em si? Nós, eu e o Fernando, viemos da sala de aula. Nós viemos da sala de aula. Eu trabalhei 10, 12 anos no ensino fundamental e médio, numa escola estadual, lá em Rio Claro, e depois fiquei mais 30 na Unesp como professor de didática da matemática, sempre formando alunos que seriam professores de matemática. Então, nós vivemos a sala de aula. E até hoje, em todas as nossas coleções, nós temos, como o Fernando abriu aqui a nossa conversa, dizendo que o que a gente mais gosta é conversar com o professor. E nós fazemos isso até hoje. Nós escutamos os professores de sala de aula hoje, as experiências que tiveram êxito, as experiências que não foram tão exitosas. Nós ouvimos os professores, eles contam para nós as suas angústias também. Então, é importante esse relacionamento nosso, como autores, com o professor. Eu me lembro bem que uma vez estava no Nordeste e a coordenadora de matemática da escola falou assim: Dante, você começa a ensinar frações lá no fundamental só no quarto ano, quarto e quinto anos. E aqui na minha escola, a gente, quando fala em a metade de 8 é 4, a terça parte de 9 é 3 por divisão, a gente já apresenta a fração, metade, meio, um terço, que é a terça parte. Pois bem, na próxima reformulação da minha coleção eu coloquei exatamente isso, lá no segundo ano, quando se fala metade, a terça parte. Esse coordenador, esses professores daquela escola vibraram, porque eles falaram assim: olha, essa página aqui do livro do Dante fui eu que escrevi. Né? Olha que coisa interessante isso. Por quê? Porque a gente está ouvindo o professor, está levando em conta o que o professor fala. No ensino médio mesmo, a gente ouve o professor: olha, a sequência que eu uso lá na minha escola é essa, essa, essa. Vocês deram essa outra sequência, por quê? Como que nós podemos fazer? Daí a gente vai discutir na próxima reformulação, que a gente reformula sempre de 4 em 4 anos a coleção. Na próxima reformulação, nós vamos colocar essas ideias, discutimos entre nós, olhamos quais são pertinentes, mais válidas, e colocamos na coleção. Então, essa experiência, essa vivência, convivência com os professores tem nos ajudado muito a escrever os livros. E como o Dante falou, a gente escuta bem os professores. O livro que está sendo feito da coleção, o livro que foi feito, a coleção do seu jeito, que a gente gostaria muito que vocês conhecessem, não é um livro feito por burocratas de educação. É um livro feito por professores que escutam professores. Eu tenho mais de 10 anos como autoria, vários anos como professor, o Dante tem mais de 30 como autor, e a melhor coleção que nós fizemos na nossa vida é a coleção do seu jeito. E aí a gente gostaria muito que vocês
olhassem a coleção. A gente fez uma coleção voltada para o aluno, mas também pensada para que o professor consiga trabalhar bem essa coleção na sala de aula. E a gente sabe que o professor é a principal peça no processo de ensino. Não adianta você colocar um data show, colocar um bom livro, colocar uma boa estrutura da sala de aula, se o professor não estiver motivado, se o professor não estiver disposto a dar uma boa aula. Então o professor faz toda a diferença na vida desses estudantes. E a gente fez uma coleção que pudesse trabalhar junto com o professor e a aula pudesse fluir tranquilamente na sala de aula, não era aquela coleção que ficasse travando. E aí a gente convida vocês, todos, primeiro agradece muito por terem ficado aqui esse tempo com a gente, mas a conhecerem a coleção. A gente tem certeza que vocês vão gostar bastante. E complementando, o nome da coleção é do seu jeito, professor. É do seu jeito, do jeito que você gosta de ensinar matemática. Tenho certeza disso. Porque como nós ouvimos dezenas, centenas de professores do Brasil todo, essa coleção, como o Fernando falou, eu também afirmo a mesma coisa, uma das melhores que nós escrevemos, essa coleção saiu do seu jeito, do jeito que você gostaria de ensinar matemática na sala de aula. Então, como o Fernando, eu enfatizo que vocês devem olhar com carinho essa coleção, que vocês vão gostar muito. Ou do nosso jeito, né? Teria que mudar de novo, né? Do seu jeito é um nome bem impactante. Saímos daqui com uma bagagem cheia de aprendizado, mais conscientes, né, do ensino de matemática e o quanto que uma obra de matemática dedicada e formulada dessa maneira tem a contribuir. Então, professores, muito obrigado pelas trocas. Isso eu falo sempre também pela contribuição de vocês para o ensino público brasileiro. Muito obrigado. A gente que agradece, Alessandro, a você, a quem está em casa, a professora e o professor que nos escutou esse tempo. Eu queria agradecer também essa oportunidade de falar com os professores, né? Parabenizar os professores, a gente sabe que o dia a dia da sala de aula não é fácil, né? E sempre lembrar aquela utopia superior, fundamental, que a gente está em busca, através da educação matemática, de um mundo novo e melhor. E como a gente consegue isso? Transformando a nossa sala de aula, transformando nossos alunos, que vão transformar a sociedade e, quem sabe, transformar esse mundo num mundo novo e melhor. É isso. E encerramos aqui. Se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre a nossa coleção do PNLD do seu jeito matemática, acesse o nosso site no eDocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela para ter acesso às obras na íntegra. E acompanhe a gente nas redes sociais, @edocente e @saberedu. Fiquem ligados que em breve iremos conversar com outros autores e autoras.